Nesse vídeo eu estou mostrando a realidade absurda que acontece neste país chamado Brasil, nesta cidade chamada Brasília, aonde os representantes da lei usam a lei para infringir a lei, para fingir que está fazendo justiça, em detrimento próprio. Eu adquiri o direito de receber uma pensão do Estado pela morte da minha mãe e por doença, porque eu tive um derrame cerebral e uma má formação arteriovenosa desde nascença. Então eu adquiri o direito de receber a pensão da minha mãe. O Estado passou a me pagar uma pensão à base da fraude, com um valor reduzido, insidiosamente furtando o direito do aflito deste mundo, e agem em comunidade. São um coletivo, é uma corrupção coletiva. Depois de muitos anos que eles pararam de pagar, que eles cessaram o pagamento de forma indevida, quando na verdade era para reduzir os gastos do governo, e assim eles procuram suas vítimas para poder cortar os benefícios, as aposentadorias, o que as pessoas recebem do governo, para reduzir eles vão cortando e assim atingindo vários, aqueles que procuram seus direitos, talvez recebam de volta ou fica por isso mesmo, e a injustiça prevalecendo de forma oculta, dissimulada, escondida atrás do véu. Depois de muitos anos, eu recorri dessa pensão e eles foram obrigados a restabelecer o pagamento dessa pensão. E também foram obrigados a pagar os últimos anos, os 5 anos que deixaram de pagar. A verdade é que eles deixaram de pagar 19 anos, mas a lei não os obriga a pagar os 19 anos. Entretanto, os últimos 5 anos. E isso é um prejuízo muito grande para o Estado. E o que acontece é que a corrupção é generalizada. A Defensoria Pública, ao invés de defender o direito do aflito, está defendendo o Estado, agindo de forma insidiosa com desídia, beneficiando a parte contrária por detrimento próprio, por motivos ocultos, corrupção generalizada. E quando este cidadão abre a boca para mostrar para eles que eles estão realmente agindo com injustiça, usando seus cargos para promover a injustiça, eles ainda fazem pior, como se não existisse um Criador do céu e da terra para punir a todos. Este mundo verdadeiramente é um circo, onde as pessoas estão representando a lei para fazer o contrário do que está escrito na lei, usando a lei para infringir a lei. Isso é fato. Como eles tiveram que pagar os 5 anos dos retroativos, de acordo com o meu salário, ficaria muito alto o gasto dos 5 anos e do meu salário. Então eles resolveram agir com fraude, me cadastrando como uma funcionária pública que foi admitida no serviço público no ano de 2023, assim reduzindo o meu padrão salarial em mais ou menos uns 300% ou mais. E assim, beneficiando o Estado, ao invés dele me pagar o que ele deve, ele está fingindo que está fazendo justiça, pagando o que ele acha que tem que pagar. É como se fosse: eu te devo tanto, mas eu vou te dar só um pouquinho, você vai embora caladinho e não fala para ninguém, porque é assim que tem que ser, porque não tem justiça nesse mundo. O que tem neste mundo é a injustiça. O que tem neste mundo é a mentira vestindo com as roupas da verdade e andando por aí fingindo que é a verdade. É a mesma coisa a justiça. Anda por aí carregando distintivo, carregando farda, carregando carteirinha de defensor público, mas quando na verdade não está defendendo os direitos públicos, está agindo de forma fraudulenta, insidiosamente furtando do público, do cidadão que nada sabe. E assim eles fazem com todos. Quando eu pleiteei os meus direitos, dizendo a eles: este valor está errado, vocês estão pagando errado, eles simplesmente omitiram tudo que eu dizia e manipulava toda a petição dele, levando ao judiciário a dar um indeferimento. Não porque o juiz não saiba como ele está agindo, mas porque o juiz está agindo junto com eles e precisa de um papel para justificar a fraude que ele está fazendo. Então, para que ele dê uma decisão que não é a decisão realmente justa, mas é fingindo que está fazendo justiça, tomando do pobre, para que faça isso, ele precisa de uma ajuda das pessoas que trabalham nas organizações governamentais. Como eles estão fazendo? A Defensoria Pública faz uma petição insidiosa modificando o meu requerimento para que o juiz indefira o meu requerimento, assim beneficiando o Estado, beneficiando o juiz, beneficiando a Defensoria Pública e todos eles furtando
do cidadão. Eu adquiri o direito no ano de 2002, quando minha mãe faleceu. Minha mãe foi admitida no serviço público em 1986. Uma pessoa que foi admitida no serviço público no ano de 1986 está trabalhando ou recebendo aposentadoria até hoje, o valor que ela recebe não é o valor de um funcionário que foi admitido no ano de 2023, porque em todo este período houve reestruturações de cargo, reduzindo carga horária, mudando cargos, e assim o salário de quem foi admitido no ano de 1986 não é o mesmo de quem é admitido no ano de 2023, mas quem foi admitido no ano de 86 não tem o seu total de proventos reduzido por causa das reestruturações de cargos que ocorreram durante todos esses anos. De forma clara e concisa, um funcionário público que trabalhava no ano de 1986 ou no ano de 2002, quando eu comecei a receber o meu direito, eu recebia R$ 1.300. No ano de 2025, não seria R$ 1.800 ou R$ 2.800. Mas seria muito mais do que isso por causa da inflação. A pessoa que recebia um salário de R$ 1.300 há 23 anos atrás não iria receber R$ 1.800 depois de 23 anos. Mas o que eles fazem é uma corrupção generalizada, insidiosamente cadastrando um cidadão numa função, num cargo onde vai reduzir o que é de direito adquirido na sua origem. E foram isso que eles fizeram. Depois que foram sentenciados a restabelecer essa pensão, eu argumentei e falei com a Defensoria Pública várias vezes: isso está errado, este valor não é o valor que eu deveria estar recebendo, não é o mesmo padrão do total de proventos que eu recebia, vocês estão reduzindo o meu poder aquisitivo. E eu fui falando e a Defensoria Pública foi omitindo tudo que eu fazia, não fazia o meu requerimento. E enquanto eu insistia, quanto mais eu insistia, eles faziam o requerimento mudando fraudulosamente o meu pedido. Eu estava dizendo várias vezes que está irregular, que eles devem colocar o padrão do salário no mesmo padrão da proporcionalidade. E eles faziam petição para o juiz, para que o juiz cadastrasse de acordo com o cargo da funcionária. Não é de acordo com o cargo da funcionária, porque, como eu falei, acontece várias reestruturações de cargos. Não é de acordo com o cargo, é de acordo com o valor total da remuneração. Mas eles, em comum acordo, Defensoria Pública, juiz e Ministério Público, execravelmente usar as minhas limitações de saúde, os meus problemas de saúde para tentar fazer com que eu não tenha mais voz, me interditando judicialmente, assim prevalecendo o mal, furtando do pobre, fingindo que está fazendo justiça na mais terrível e abominável injustiça insidiosa, induzindo todo o sistema para que o Estado seja beneficiado e não pague o direito do aflito, não pague o direito do cidadão, porque o cidadão está sozinho no mundo e o Estado tem a Defensoria Pública, tem o juiz, tem o Ministério Público e todos eles em comum acordo agindo com corrupção, porque eu estou demonstrando incapacidade quando eu estou pleiteando os meus direitos e mostrando para eles que todos eles estão furtando do aflito? É exatamente isso que eles fizeram. O vídeo que eu enviei para o Ministério Público, eles simplesmente omitiram, simplesmente ignoraram, após eu mostrar para todos eles que eles estão furtando, de fato, furtando o direito do aflito, eles simplesmente juntaram mais o Ministério Público para poder continuar me furtando e o que é pior, silenciosamente matando. Isso é o fim do mundo. Agem em comum acordo entre todos eles, dentro da polícia, dentro da delegacia, no fórum, na Defensoria Pública, em todos estes lugares. Como se não fosse o suficiente, já está causando transtorno e sofrimento ao aflito, eles querem acrescentar, colocando outra pessoa para furtar também a autonomia e a voz. Assim fica mais fácil para poder matar escondendo as mãos. Se tiver algum sequer que busque o que a justiça está no meio destes todos, tenho certeza que está totalmente frustrado, porque está vendo muito pior do que o que eu estou vendo na minha vida e o que estão fazendo com a minha vida. Fingindo que está fazendo justiça e o que é pior, passando a minha autonomia para outros. Para quem? Para o mesmo Estado que está me furtando? Ou para aquelas pessoas que me abandonaram na rua quando eu precisei? Tudo isso é uma corrupção generalizada, uma grande e execrável covardia, como se não existisse um céu, nem um Criador do céu e da terra que está vendo tudo e irá puni-los.
Sabe quem é que vai cuidar de mim? É o Criador do céu e da terra. Aqui nesta terra todos me assassinaram, meus parentes e o judiciário, que finge que está fazendo justiça vestindo toga de juiz, e o que finge que está promovendo justiça se auto-intitulando promotor de justiça. Todos estes são assassinos silenciosos. O meu curador é o Criador do céu e da terra, o mesmo que vai visitar todos vocês. Vocês são todos assassinos silenciosos. Se Satanás se finge de anjo de justiça, não é surpresa que seus filhos finjam ser ministros de justiça. O fim deste mundo está próximo e o Brasil ficará em brasas. De maneira nenhuma a minha autonomia vai ser dada a outras pessoas por causa da corrupção de um país inteiro.